E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos falar aí sobre a Loteca 1118, grade nova para o final de semana, rodada aí com jogos do Brasileirão A, B e C. Só que para essa rodada aí temos que tomar muito cuidado, porque os próximos jogos de boa parte dos times aqui é pela Copa do Brasil. É o jogo da volta. Se você gosta das informações aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e deixe seu comentário aí com informações, os seus palpites, críticas, elogios, fique à vontade aí nos comentários. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Vasco da Gama e Flamengo. O que eu trago de informação aqui são os últimos jogos do Vasco. Uma vitória dentro de casa contra o Vitória foi o seu último jogo. Antes disso, perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 1-0. E pela Copa do Brasil, empate em 0-0 fora de casa contra o Fortaleza. O Flamengo tá vindo de uma vitória em cima do Corinthians em casa por 2-0. Pela Libertadores, perdeu para o Palestino fora de casa por 1-0, e antes disso pelo Brasileirão, empate fora de casa em 1-1 contra o Bragantino. Classificação do campeonato aqui para as duas equipes: o Flamengo é o terceiro colocado com 11 pontos, tem 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e o Vasco, ele é o 13º com 6 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Vasco é contra o Fortaleza em casa, né? Jogo da volta. Se eu não me engano, a primeira partida entre eles foi 0-0. E o Flamengo vai jogar contra o Amazonas fora de casa. O primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. Nos últimos encontros entre as duas equipes, 2 vitórias para o Vasco, 2 empates entre eles e 11 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi em fevereiro de 2024, na casa do Vasco, empate em 0-0. Antes disso, somente lá em outubro de 2023, vitória do Flamengo pelo Brasileirão Série A por 1-0. Nesse vídeo aqui, como sempre, eu tô indo de 5 duplos, e para essa primeira partida aqui vou usar um dos meus primeiros duplos, porque caso os dois times aí venham mesclado, né, dando prioridade para a Copa do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco, então por isso eu tô indo de empate e vitória do Flamengo. Jogo 2, Sport e Avaí. O último jogo do Sport foi contra o Brusque, 4-1 em casa, vencendo o Brusque. Antes disso, fora de casa, venceu o Curitiba por 1-0 e pela Copa do Brasil perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa. Já o Avaí venceu o Curitiba por 1-0 no seu último jogo, empatou em 0-0 contra o Paysandu fora de casa e perdeu para o Santos em casa por 2-0. A classificação aí do campeonato: o Vitória é o líder, tá em primeiro lugar com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Já o Avaí, ele é o 14º colocado com 4 pontos, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Sport Recife, Pedreira, né, vai pegar o Atlético Mineiro em casa, é a volta. O Atlético Mineiro venceu por 2-0 o primeiro jogo, e o Avaí tem um encontro aí com o Goiás pelo Brasileirão Série B em casa. Os últimos jogos entre essas duas equipes, o Sport tem 3 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Avaí. O último jogo foi no mês 9 de 2023, empate em 2-2 na casa do Avaí, e antes disso, em junho de 2023, vitória do Sport Recife em casa. Bom, olhando os números aqui, não tem nem muito o que dizer, né? O Sport jogando em casa, classificação, ele é o líder, o Avaí não tá numa posição muito boa, e por esse motivo não tem muito o que dizer, né? Tô indo seco na vitória do Sport. Se o Avaí vencer essa partida, considero sim uma zebra, viu? Jogo 3, Vitória e Atlético Goianiense. Último jogo do Vitória, fora de casa, uma derrota para o Vasco por 2-1. Antes disso, uma outra derrota em casa para o São Paulo por 3-1 e perdeu na Copa do Brasil para o Botafogo por 1-0. Já o Atlético Goianiense perdeu em casa para o Cruzeiro por 1-0. Pela Copa do Brasil, venceu o Brusque fora de casa por 1-0 e pelo Campeonato Brasileiro, empate em 1-1 na casa do Internacional. A classificação aqui do campeonato para essas duas equipes: o Vitória é o 18º colocado, tem apenas 1 ponto em 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Atlético Goianiense não deixa por menos, né? É o 19º colocado, tem também apenas 1 ponto em 5 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Exatamente os mesmos números, hein? Parabéns aí para o estagiário da Loteca.
Próximo jogo aí do Vitória é contra o Botafogo, o jogo da volta pela Copa do Brasil. E o Atlético Goianiense vai pegar o Brusque. Vimos ali em cima que o Vitória perdeu para o Botafogo e o Atlético Goianiense venceu do Brusque. Os últimos encontros entre eles, 3 vitórias para o Vitória, 6 empates e 3 vitórias para o Atlético Goianiense. O último jogo, mês 8 de 2023, um 0-0 na casa do Atlético Goianiense. Antes disso, no mês 5 de 2023, vitória do Atlético Goianiense fora de casa por 3-2. Que joguinho complicado esse aqui para analisar, né? Os números ali praticamente iguais na classificação. Se a gente pegar o desempenho aí dos dois times, os seus últimos 3 jogos também complica muito, né? Muitas derrotas. Aqui a única vantagem nesse jogo que eu vejo é o Vitória jogando em casa. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Vitória. Se você tem costume de colocar mais que 5 duplos, eu colocaria um empate aí entre eles também. Jogo 4, Volta Redonda e Náutico. Último jogo aí do Volta Redonda, derrota para o Botafogo da Paraíba por 3-1 pelo Brasileirão Série C. Antes disso, venceu o Floresta por 2-1 em casa e venceu o Remo fora de casa também por 2-1. Já o Náutico tá vindo de derrota para a Ferroviária pelo Brasileirão Série C também por 2-1. Antes disso, venceu o ABC fora de casa por 3-0 e em casa empatou com o São Bernardo em 1-1. Classificação do campeonato, o Volta Redonda ele é o 8º colocado, tem 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. O Náutico ele é o 11º colocado com 4 pontos em 3 jogos, tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí do Volta Redonda é contra o Londrina pelo Brasileirão Série C e o Náutico vai enfrentar o Remo em casa, também Brasileirão Série C. O Volta Redonda joga fora, tá? Os últimos encontros entre eles aí, poucas informações, nenhuma vitória do Volta Redonda, nenhum empate e 1 vitória do Náutico. O último jogo, 6 de 2023, vitória do Náutico em casa por 2-0 pelo Brasileirão Série C. Na última loteca, né, esse jogo do Volta Redonda e Botafogo eu tinha ido seco aí no Volta Redonda, acreditando numa vitória. Decepcionou bastante essa derrota aí de 3-1 e agora vai pegar o Náutico, outro time pesado aí do Nordeste. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Mas, sinceramente, caso você jogue mais duplos, eu também colocaria uma vitória para o Náutico. Jogo 5, Amazonas e Paysandu. Último jogo do Amazonas, uma vitória surpreendente aí em casa contra o Santos por 1-0. Antes disso, perdeu para a Ponte por 3-0 fora de casa e pela Copa do Brasil perdeu para o Flamengo por 1-0. Já o Paysandu tá vindo de derrota para o Mirassol por 2-1 fora de casa, empatou em 0-0 em casa contra o Avaí e outro empate em casa em 1-1 contra o Botafogo. Classificação aqui do campeonato, o Amazonas ele é o 15º colocado, tem 4 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Paysandu ele é o 19º colocado aí na zona de rebaixamento com 2 pontos em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas contra o Flamengo em casa, perdeu, né, a primeira partida e agora vai ter o jogo da volta pela Copa do Brasil. O Paysandu mais tranquilo vai jogar fora de casa contra o Guarani pelo Campeonato Brasileiro Série B. Nos últimos encontros aí entre essas duas equipes, o Amazonas tem 1 vitória, não há empates entre eles e 2 vitórias para o Paysandu. O último jogo foi no mês 10 de 2023, vitória do Amazonas fora de casa por 2-1 e antes disso, no mês 9 de 2023, o Amazonas perdeu em casa para o Paysandu por 1-0. Outro jogo bem difícil, né, porque as duas equipes não têm bons números aí no campeonato. O Amazonas é levemente um pouco melhor, tem a vantagem de estar jogando em casa e por esse motivo eu tô indo seco. Depois dessa vitória contra o Santos, né, vai que embala. Jogo 6, Goiás e Botafogo de São Paulo. Último jogo do Goiás, Brasileirão Série B, venceu o Ituano em casa por 2-0. Fora de casa venceu o Brusque por 2-0 e pela Copa do Brasil venceu o Cuiabá em casa por 1-0. Já o Botafogo de São Paulo perdeu para o Guarani por 2-0 fora de casa, empate com o Mirassol em 0-0 em casa e pela Copa do Brasil perdeu para o Palmeiras fora de casa por 2-1. O Goiás fazendo boa campanha é o segundo colocado, tem 10 pontos em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma
nenhuma derrota. Já o Botafogo de São Paulo, zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado com 3 pontos em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, 3 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Goiás é contra o Cuiabá, fora de casa, é o jogo da volta pela Copa do Brasil, então muito cuidado aí nas escalações para essa grade da Loteca. Goiás venceu por 1-0. E o Botafogo de São Paulo vai jogar em casa contra o Palmeiras. Palmeiras que venceu o Botafogo por 2-1. Não há encontros entre eles, né, nos últimos anos. E o que a gente pode ver aqui, que nos últimos 5 jogos do Goiás não tem nenhuma derrota. Tem até 4 vitórias aí consecutivas. E se a gente olhar os últimos jogos aqui do Botafogo de São Paulo, nos seus últimos 5 jogos não há vitórias. Acredito aqui que os dois times vai vir com times bem mesclados. O Botafogo, se bobear, vai vir com time reserva mesmo. O Goiás tem muita vantagem nessa partida aqui, além dos números, né? Vai estar jogando em casa. Mas para essa partida aqui, mesmo o Goiás com essa vantagem, eu tô indo de Goiás e empate. Porque os dois times com um time reserva, é complicado de saber o que pode acontecer, né? Então eu já tô me antecipando para essa partida aqui. Caso o Goiás venha um pouco mais forte, dá para colocar um seco no Goiás aqui também, viu? Jogo 7. Fortaleza e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Fortaleza, empate em casa contra o Botafogo, Brasileirão Série A. Pela Copa Sul-Americana, perdeu lá na altitude para o Nacional Potosí por 4-1. E pelo Brasileirão, fora de casa, empatou contra o Corinthians em 0-0. O Atlético Paranaense está vindo de uma excelente vitória em cima do Palmeiras, fora de casa por 2-0. Pela Copa Sul-Americana, 5-1 no Raio Zuliano. E no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória em casa por 1-0 em cima do Vasco. Ótima campanha aí do Atlético Paranaense. Classificação aqui do campeonato, o Atlético Paranaense é o líder com 13 pontos, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fortaleza, ele é o 11º colocado com 7 pontos em 5 jogos, tem 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Fortaleza é contra o Vasco, jogo da volta. O primeiro jogo foi 0-0, vai jogar fora de casa. E o Atlético Paranaense, também pela Copa do Brasil, jogando em casa, vai jogar contra o Ipiranga. Perdeu por 2-1 para o Ipiranga. Os últimos confrontos entre eles, Fortaleza tem 3 vitórias, são 4 empates entre eles e 5 vitórias para o Atlético Paranaense. Último jogo, 11 de 2023, empate na casa do Atlético Paranaense por 1-1. Antes disso, em julho de 2023, vitória do Fortaleza em casa por 1-0. Aqui eu tô considerando os dois times com times mais titulares e levando isso em consideração, acredito ser uma partida bem difícil, né? Porque o Fortaleza geralmente joga muito bem em casa. O Atlético Paranaense jogou muito bem contra o Palmeiras. E acreditando que eles venham com um time pelo menos misto, eu tô indo de Fortaleza e vitória do Atlético Paranaense. Tô usando mais um dos meus duplos aqui. Jogo 8, Criciúma e Palmeiras. O último jogo do Criciúma foi pela Copa do Brasil, derrota para o Bahia por 1-0, fora de casa. Fora de casa venceu o Vasco por 4-0 e antes disso um empate com o Atlético Mineiro fora de casa em 1-1. Já o Palmeiras tá vindo de uma derrota em casa para o Atlético Paranaense por 2-0, venceu o Liverpool de Montevidéu fora de casa por 5-0 e venceu fora de casa também pelo Campeonato Brasileiro Série A o Cuiabá por 2-0. Classificação aqui do campeonato, o Palmeiras ele é o 9º colocado, tem 8 pontos em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Criciúma ele é o 14º colocado com 5 pontos, tem 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota até agora. Próximo encontro aí do Criciúma será contra o Bahia em casa, jogo da volta, perdeu, né, para o Bahia por 1-0 pela Copa do Brasil, e o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo fora de casa, também pela Copa do Brasil. O Botafogo de São Paulo venceu a primeira partida por 2-1. Últimos encontros entre eles, nenhuma vitória para o Criciúma, nenhum empate e 2 vitórias para o Palmeiras. O último jogo faz muito tempo, 2014, vitória do Palmeiras por 1-0 e no mesmo ano também, vitória do Palmeiras fora de casa por 2-1. Bom, mesmo com essa derrota do Palmeiras, né, para o Atlético Paranaense, não foi aquele jogo que só uma equipe jogou. O Palmeiras até jogou bem, mas não marcou os gols. Tô acreditando que fora de casa o Palmeiras tem equipe, mesmo que seja a reserva, para vencer o Criciúma. Tô acreditando também que o Criciúma vai poupar jogadores e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 9, Santos e Brusque. Último jogo do Santos, derrubou muitas pessoas aí na loteca, né? Derrota para o Amazonas por 1-0 fora de casa, venceu o Guarani por 4-1 e venceu o Avaí fora de casa por 2-0. Já o Brusque perdeu para o Sport fora de casa por 4-1,
perdeu em casa para o Goiás por 2-0 e perdeu para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil por 1-0. Aqui na classificação do campeonato, o Santos ele é o terceiro colocado, tem 9 pontos em 4 jogos, tem 3 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já o Brusque, ele é o 16º colocado, tem 3 pontos em 4 jogos, uma vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Santos é contra o América Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Série B. E o Brusque vai jogar pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense fora de casa. Perdeu de 1-0 o primeiro jogo. Confrontos entre eles não há. Nessa informação aqui relevante nos confrontos é que o Brusque está vindo de 4 derrotas consecutivas nos seus últimos 5 jogos. Bom, para essa partida não tem muito o que dizer. Saiu uma informação hoje, né, que o Santos vai ter portões abertos. A torcida vai poder estar aí na Vila Belmiro, porém todo o valor arrecadado na bilheteria vai ser enviado para o Rio Grande do Sul. Ótima campanha aí da CBF junto com o Santos. Aqui nesse jogo, mesmo com os portões fechados, eu já considerava o Santos muito favorito. E agora, né, com torcida, tô indo seco na vitória do Santos, porque o Brusque também tá vindo de péssima campanha. Jogo 10, Atlético Mineiro e Bahia. O último jogo do Atlético Mineiro foi uma vitória pela Libertadores fora de casa em cima do Rosário Central por 1-0. Fora de casa, pelo Brasileirão, empatou em 2-2 contra o Fluminense. E pela Copa do Brasil, venceu o Sport Recife em casa por 2-0. Já o Bahia tá vindo de uma vitória em casa em cima do Bragantino por 1-0. Outra vitória fora de casa em cima do Botafogo por 2-1. E pela Copa do Brasil, tá vindo de vitória em cima do Criciúma por 1-0. Ótima campanha nos 3 últimos jogos aí do Bahia. Classificação aí do campeonato: Bahia, segundo colocado com 13 pontos, tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Atlético Mineiro, ele é o 7º colocado com 9 pontos em 5 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro é contra o Sport Recife fora de casa, lembrando que venceu o primeiro jogo por 2-0, e o Bahia vai enfrentar pela Copa do Brasil também o Criciúma, fora de casa, também venceu por 1-0. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Mineiro tem 5 vitórias, são 5 empates e 5 vitórias para o Bahia. O último jogo foi em dezembro do ano passado, 4-1 para o Bahia em casa. Antes disso, no mês 8 de 2023, vitória do Atlético Mineiro em casa por 1-0. Considero esse jogo aqui bem equilibrado, duas equipes aí que estão fazendo boas campanhas nos seus últimos jogos. O Atlético Mineiro aí tem a vantagem de estar jogando em casa, abriu uma boa vantagem aí de 2-0 contra o Sport Recife, então pode ser que até venha com um time mais forte contra o Bahia. O Bahia já vai pegar uma pedreira que é o Criciúma fora de casa e a vantagem é mínima, né? Apenas 1-0, pode ser que venha com um time mais reserva, né, do que o Atlético Mineiro. Por esse motivo, eu tô indo de Atlético Mineiro seco, por enquanto, nesse primeiro palpite aqui da Loteca 1118. Jogo 11, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro. O último jogo do Corinthians foi contra o Flamengo fora de casa, perdeu por 2-0 pelo Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Clube Nacional por 2-0 fora de casa. E pelo Brasileirão, empate em casa em 0-0 contra o Fortaleza. Já o Botafogo tá vindo de um empate fora de casa contra o Fortaleza por 1-1. Na Libertadores, vitória em casa por 2-1 em cima da LDU, e pelo Brasileirão perdeu em casa para o Bahia por 2-1. Classificação aqui do campeonato: o Botafogo ele é o 4º colocado, tem 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Corinthians, né, se aproximando aí da zona de rebaixamento, parece que o Cássio vai embora mesmo, tá indo pro Cruzeiro. Partida bem importante essa para o Corinthians para tentar segurar a crise, né? Corinthians ele é o 16º colocado, tem 5 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians é contra o América do Rio Grande do Norte, venceu por 2-1, vai jogar em casa. O Botafogo vai jogar fora de casa também pela Copa do Brasil contra o Vitória. Nesse jogo venceu por 1-0. Os últimos confrontos entre essas duas equipes, o Corinthians tem 8 vitórias, 1 empate e 6 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi no mês 9 de 2023, o Corinthians venceu em casa o Botafogo por 1-0. Antes disso, no mês 5 de 2023, o Botafogo venceu o Corinthians em casa por 3-0. Partida bem complicada. Corinthians que joga hoje, né, pela Copa Sul-Americana contra o Argentinos Júniors, precisa vencer essa partida aí para ficar mais tranquilo, né, na classificação do grupo. E também tem essa pedreira aqui que é o jogo contra o Botafogo, hein? Nessa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Corinthians e
Botafogo. Sinceramente, essa partida aqui, se você tem o costume de colocar triplos, nessa aqui do jogo 11 eu colocaria. Jogo 12, Chapecoense e Ponte Preta. O último jogo aí da Chapecoense foi uma derrota fora de casa para o CRB pelo Brasileirão, Série B, por 2-0, empate em casa contra o América Mineiro por 2-2 e vitória em cima do Guarani fora de casa por 1-0. Já a Ponte tá vindo de um empate fora de casa contra o Operário, venceu o Amazonas por 3-0 em casa e perdeu fora de casa para o Goiás por 3-0. Classificação aqui do campeonato, a Chape, ela é a sexta colocada, tem 7 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Ponte Preta, ela é a 12ª colocada com 5 pontos, em 4 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí da Chape é contra o Ceará fora de casa pelo Brasileirão Série B e a Ponte vai pegar o Ituano também fora de casa pelo Brasileirão. Últimos encontros entre eles, a Chapecoense tem 5 vitórias, são 5 empates entre eles e 4 vitórias da Ponte. O último encontro foi no mês 8 de 2023, vitória da Ponte em casa por 1-0. Antes disso, um empate em 1-1 na casa da Chapecoense. Olhando os históricos ali dos últimos jogos, a Chapecoense vem melhor, tá melhor classificada aí no Campeonato Brasileiro e tem a vantagem de estar jogando em casa. Ambas não vão jogar pela Copa do Brasil, então provavelmente time titular para as duas equipes. Por esse motivo, né, olhando todos os números aqui, eu tô indo seco na Chapecoense. Jogo 13, Mirassol e Ituano. Mirassol tá vindo de vitória em casa em cima do Paysandu por 2-1, empatou em 0-0 fora de casa contra o Botafogo de São Paulo e venceu o Ceará em casa por 3-2. Já o Ituano tá vindo de derrota para o Goiás fora de casa por 2-0, tá vindo de derrota em casa para o Novo Horizontino por 3-1 e derrota mais uma em casa para o Operário por 2-0. Aqui em classificação, o Mirassol ele é o 7º colocado com 7 pontos em 4 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ituano é o último colocado com nenhum ponto em 4 jogos, não tem nenhuma vitória, nenhum empate, são 4 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol é contra o Amazonas fora de casa pelo Brasileirão Série B e o Ituano vai jogar em casa contra a Ponte, também pelo Brasileirão. Últimos jogos entre essas duas equipes, o Mirassol tem 2 vitórias, são 5 empates e 5 vitórias do Ituano. O último jogo entre eles foi em fevereiro agora de 2024, empate na casa do Ituano em 1-1. Antes disso, somente no mês 10 de 2023, outro empate na casa do Ituano pelo Campeonato Brasileiro Série B por 0-0. Bom, para essa partida não tem muito o que dizer, o Ituano tá vindo de jogos bem ruins, vem perdendo bastante. Mirassol tá fazendo uma boa campanha em seus últimos jogos aí, e por esse motivo eu tô indo seco da vitória do Mirassol. Se o Ituano vencer essa partida na casa do Mirassol, considero uma zebra. Jogo 14, Operário e Ceará. Último jogo aí do Operário, empate em casa contra a Ponte em 1-1, perdeu fora de casa para o Vila Nova por 1-0 e outro empate em casa contra o Grêmio pela Copa do Brasil em 0-0. Já o Ceará tá vindo de uma vitória em cima do Novo Horizontino fora de casa por 3-0, empate em casa contra o CRB em 2-2 e derrota pela Copa do Brasil fora de casa para o CRB por 1-0. Classificação aqui do campeonato, o Operário ele é o 5º colocado, tem 7 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Ceará ele é o 10º colocado com 5 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Operário seria contra o Grêmio, mas esse jogo foi adiado e o Ceará vai jogar contra o CRB pela Copa do Brasil. Então o que a gente pode imaginar aqui é que o Operário pode vir com um time titular e o Ceará, né, devido à Copa do Brasil aí, pode vir com um time misto, hein? Os últimos confrontos entre eles não há muita coisa e o que a gente pode ver aqui das duas equipes que nos seus últimos 5 jogos tá uma mistura, né, com vitórias, derrotas e empates. Bom, tô considerando essa partida aqui um pouco complicada porque é bem certeza, né, que o Operário vem com o time titular porque vai ter um tempo a mais aí de descanso depois dessa partida e o Ceará vai ter esse compromisso aí pela Copa do Brasil. Ainda mais que vai ter que reverter um placar. Então, por esse motivo, eu tô indo de duplo nessa partida aqui. Eu tô colocando vitória do Operário, porque é um time que tá surpreendendo bastante, e vitória do Ceará. Se a gente tiver mais informações sobre a escalação, eu falo no próximo vídeo aí sobre a Loteca 1118. Bom, pessoal, as informações aí da Loteca 1118, os primeiros palpites foram esses. Se você gostou, se você quer deixar algum comentário, fique à vontade. Se você gosta do canal e das informações, se inscreva aí para dar aquele apoio, curta, compartilhe. Se você tem aquela informação privilegiada, deixa aí nos comentários, ajuda todo mundo, ajuda bastante. E é isso.
A loteca 1117 tá correndo e vamos ver, né? O prêmio tá lá embaixo, né? Mas com o tempo, né? A gente sabe que vai subindo. Desejo sorte aí pra todo mundo na loteca 1117 e também agora na loteca 1118. Até o próximo vídeo. Fui!